Olá, tudo bem por aí? Hoje eu convido todo mundo para uma viagem muito, mas muito especial. E o melhor, nem vamos precisar sair do lugar. Juntos, nós vamos embarcar numa aventura para descobrir os segredos do céu. Então, preparem-se, porque a nossa jornada pelas estrelas começa agora. Bom, para a gente começar, vamos pensar um pouquinho. Quando paramos e olhamos lá para cima, seja de dia ou de noite, o que a gente consegue ver? Talvez o sol bem forte ou a lua, que muda de forma, e claro, um monte de estrelinhas piscando, não é? Tem muita coisa legal para observar. E sabe de uma coisa incrível? Tudo isso, o sol, a lua, as estrelas, tudo faz parte de um lugar gigantesco chamado universo. Olhem só esta imagem. Ela mostra a nossa galáxia, que é como se fosse a nossa casa no espaço. E ela já parece enorme, né? Mas é só um pedacinho de um universo muito, muito maior. Mas o que é o universo, afinal? Bem, a resposta é tudo. É isso mesmo, tudo que existe. Desde os bichinhos tão pequenos que a gente nem enxerga, até aquelas estrelas e planetas gigantes que ficam lá longe. E o mais legal é que nós, aqui no nosso planeta Terra, também somos parte desse universo imenso. E como é que a gente sabe de tudo isso? A resposta está em uma ciência com um nome bem bonito: astronomia. A astronomia funciona como se fosse um trabalho de detetive do espaço. Os cientistas, chamados de astrônomos, usam seus telescópios para investigar os corpos celestes e nos contar todos os segredos do universo. Muito bem! Agora que já sabemos onde estamos, que tal conhecer os moradores do espaço? Vamos falar sobre as diferentes luzes e os corpos que encontramos por lá. Para começar, vamos aprender uma palavra muito importante: astro. Astro é um nome geral que damos para todos os corpos que estão lá no céu. Então, o Sol é um astro, a Lua é um astro, os planetas são astros. É o nome da grande família de tudo que vemos no espaço. E agora prestem bastante atenção, porque tem um detalhe muito importante. Os astros não são todos iguais, sabia? Podemos separar eles em dois grupos diferentes. Vamos descobrir agora como fazer isso. O primeiro grupo é o dos astros luminosos. O nome já ajuda a gente a entender, né? Luminoso quer dizer que tem luz. São astros que brilham sozinhos, que têm a sua própria luz, como as estrelas. Elas são como se fossem lâmpadas gigantes que ficam acesas lá no espaço. O segundo grupo é o dos astros iluminados. Estes são diferentes. Eles não conseguem criar a própria luz. Na verdade, eles funcionam como espelhos, que só refletem a luz que vem de um astro luminoso, que geralmente é uma estrela. Vamos olhar os dois juntos, um do lado do outro, para não ficar nenhuma dúvida. De um lado, temos os astros luminosos, como as estrelas, que criam a luz, e do outro lado, temos os astros iluminados, como os planetas e a nossa Lua, que só brilham porque refletem a luz de uma estrela. E agora, uma curiosidade que eu acho fantástica. O nosso Sol, essa bola de luz gigante que ilumina e esquenta os nossos dias, na verdade, é uma estrela. É isso mesmo. Ele é a nossa estrela particular, o nosso astro luminoso, e está bem pertinho de nós. E o Sol não está sozinho nessa imensidão toda. Ele faz parte de um grupo gigante de estrelas que a gente chama de galáxia. Imaginem que o universo tem várias cidades feitas de estrelas. A nossa cidade chama Via Láctea, e o Sol é só uma das muitas, muitas luzes que existem nela. Bom, a gente já sabe quem são os moradores do espaço. Mas será que eles ficam parados? De jeito nenhum. Eles estão sempre se movendo, numa espécie de dança gigante no espaço. Vamos aprender como funciona essa dança? E essa dança tem regras bem organizadas. Primeiro passo: os planetas ficam girando em volta de uma estrela. Segundo passo: os satélites, como a nossa Lua, por exemplo, ficam girando em volta dos planetas. É como se fosse uma dança dentro de outra dança, tudo em perfeita harmonia. Este desenho aqui mostra direitinho como a dança funciona. Vejam só. No centro fica a estrela, que é o astro luminoso. Dançando em volta dela estão os planetas, que são astros iluminados. E dançando em volta dos planetas temos os satélites, como a Lua. Cada um segue o seu próprio caminho, que chamamos de órbita. Não é incrível? Uau, que viagem fantástica que fizemos! Agora, para ter certeza de que todo mundo guardou as informações, que tal um pequeno e divertido desafio? Vamos testar a nossa memória de astronauta. Primeira pergunta do nosso quiz: qual o nome daquela ciência que nos ajuda a estudar os astros e entender os segredos do universo?
Vou dar um tempinho para pensar. É a astronomia. Perfeito! Vamos para a segunda pergunta. Os planetas, como o nosso planeta Terra, eles conseguem produzir a própria luz? Eles são astros luminosos ou são iluminados? E a resposta é iluminados! Isso mesmo, eles só refletem a luz do nosso Sol. E chegamos à última pergunta. Naquela grande dança do espaço, qual é o astro que fica bem no centro enquanto os planetas dançam em volta dele? É a estrela, assim como o nosso Sol. Fantástico! Parabéns a todo mundo que participou dessa nossa incrível viagem pelo céu.